Terrível. O pior foi confirmado hoje. Tudo como Padre Pio profetizou. Algo invisível está se movendo entre nós, mais rápido que nossos olhos podem captar, mais frio que o próprio aço cravado em nossos corações cansados. Não é coincidência, não é acaso. É a hora chegando, como Padre Pio já alertava, enquanto poucos queriam escutar. E hoje, diante do que se revela sem piedade, a gente sente no peito aquela angústia que sufoca, aquele aperto que só Deus entende. As sombras que ele previa começaram a tomar forma no dia em que muitos fecharam os olhos para a verdade. E agora? Agora não adianta mais correr nem fingir que não viu. Cada profecia sua ressurge como um trovão na nossa consciência adormecida, nos lembrando que o tempo da escolha acabou e que a colheita amarga está diante de quem plantou desespero. Há coisas acontecendo no invisível que os olhos humanos não conseguem ver, mas o seu espírito sente. Este livro não é apenas informação, é proteção, é revelação, é livramento. Clique no primeiro comentário fixado e baixe agora o Salve Sua Família da Profecia Mais Sombria. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu aceitei o alerta espiritual antes que fosse tarde. E aguarde, a confirmação virá. E você vai saber que essa mensagem era só para você. Olhe ao seu redor. Veja como as coisas têm mudado, como a incerteza virou parte da rotina, como o medo já não bate na porta. Ele mora dentro de casa. E foi exatamente isso que Padre Pio tentou nos fazer entender, com suas lágrimas, suas dores, seus avisos abafados pelos interesses do mundo. Só quem tem fé sente no fundo do peito que algo foi rompido para sempre. Agora não há como voltar. Agora é resistir ou sucumbir. E não vai ser fácil. Porque as forças que operam contra nós são silenciosas, traiçoeiras e alimentam-se da nossa dúvida, da nossa fraqueza, da nossa desistência. Mas há uma luz, uma pequena luz deixada para aqueles que ainda se ajoelham e clamam, mesmo com a voz trêmula e a alma em pedaços. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Quem sente no peito que ainda há esperança, mesmo que pequena, não deve ignorar esse chamado. Padre Pio sabia que poucos teriam coragem de enfrentar o que estava por vir, e menos ainda teriam forças para continuar acreditando quando tudo parecesse perdido. É para esses poucos que a promessa ainda vive. As palavras dele não foram apenas palavras. Foram sementes plantadas num solo de dor e fé, esperando pelo tempo certo para germinar. E agora que as raízes quebram o chão, muitos se perguntam: será que eu ouvi? Será que eu preparei meu coração? A resposta ecoa no silêncio das madrugadas insone, na lágrima que cai sem aviso, na saudade de algo que nem sabemos nomear. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Cada dia que passa parece um passo mais perto do abismo. A fé, que deveria ser o alicerce, foi esquecida nos cantos empoeirados da alma. Mas ainda há tempo para aqueles que, mesmo com o coração sangrando, ainda conseguem sussurrar um "eu creio". É para esses que a misericórdia ainda estende a mão, e quantas vezes já nos disseram para não olhar para trás, para seguir em frente como se nada estivesse errado. Padre Pio não quis que fingíssemos. Ele queria que víssemos, que sentíssemos, que entendêssemos, porque quem enxerga a verdade com os olhos da alma nunca mais é o mesmo, nunca mais volta a dormir tranquilo sob os lençóis da ilusão. Deixe nos comentários, escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Não podemos mais ignorar, não podemos mais adiar.
Cada profecia que parecia distante agora lateja viva diante dos nossos olhos, como feridas abertas que recusam cicatrizar. A natureza se revolta, os homens se devoram e o amor, o amor, se torna artigo raro, quase esquecido. Mas ainda há aqueles que acreditam, e é por esses que o céu ainda luta. O que Padre Pio viu não foi apenas uma visão. Foi uma advertência gravada nas paredes invisíveis do tempo, esperando que alguém, com ouvidos atentos, finalmente a decifrasse. E essa hora chegou. E ela dói. E ela clama. E ela exige de nós uma resposta que vai muito além das palavras vazias. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Quando as palavras dele ecoam em nossos corações como marteladas, a gente entende que não é medo comum. É medo santo. É aquele temor que vem do reconhecimento da nossa pequenez diante de algo muito maior. Algo que transcende nosso entendimento limitado e nos obriga a dobrar os joelhos, mesmo que nossos ossos tremam e nossa vontade falhe. Os sinais estão por toda parte, mas a cegueira escolhida é a pior de todas. Quantas vezes a alma gritou e foi silenciada pelo conforto passageiro? Quantas vezes a consciência pediu socorro e nós fechamos os olhos com força, fingindo não ver? Agora não há mais desculpas. Agora, o espelho da realidade está diante de cada um. Deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Não ignore o que sente agora. Esse aperto, esse calor estranho no peito, essa vontade de chorar sem motivo aparente. É a sua alma reconhecendo a verdade escondida nas entrelinhas do tempo. É o eco de uma profecia que atravessou os séculos apenas para encontrar você nesse exato momento. E não é para todos. Nem todos terão coragem de enfrentar o que virá. Mas os que tiverem, os que decidirem não se esconder, os que erguerem os olhos mesmo entre lágrimas, esses serão sustentados. Esses verão o impossível acontecer. Esses tocarão o invisível com as mãos calejadas da fé que nunca morreu. Se você ainda sente esse chamado batendo dentro de você, então você já sabe. Não é coincidência. Nunca foi. É o despertar. É o último aviso. E quem ouvir, viverá. Você ainda sente, não sente? Esse incômodo que não passa, essa inquietação que cresce a cada respiração, é o chamado, é o último alerta. E se você chegou até aqui, não pense que foi por acaso. O que Padre Pio profetizou está começando a acontecer diante dos nossos olhos cansados, e ignorar isso agora é como apagar a última vela acesa no meio da escuridão. Não é o momento de hesitar. Não é o momento de fingir que tudo vai melhorar sozinho. É o momento de agir, de se proteger, de despertar antes que seja tarde demais. A cada notícia, a cada tragédia, a cada injustiça gritante, o céu tenta nos avisar. Mas quantos estão realmente ouvindo? Quantos ainda têm a humildade de reconhecer que estamos num caminho de ruína? Se o mundo parece mais frio, mais duro, mais vazio, não é impressão sua. É o reflexo de um abandono espiritual que Padre Pio chorou ao prever. Ele viu nossas escolhas, ele sentiu nossas dores antes mesmo que elas chegassem. Ele clamou por nós. Você consegue sentir essa urgência no peito? Essa necessidade de se agarrar a algo maior do que você mesmo? Não é loucura, não é exagero. É o chamado da fé, tentando vencer a desesperança que este mundo vem semeando todos os dias. Cada sofrimento que você carrega, cada medo que tenta esconder, cada lágrima que derrama quando ninguém está olhando. Padre Pio viu tudo isso, antes mesmo de você existir. Não ignore o que sente agora. Este é um daqueles momentos em que o céu se dobra sobre a terra para tentar salvar quem ainda tem olhos para ver e ouvidos para ouvir.
Aqueles que zombam da fé, que riem dos alertas, serão os primeiros a cair no abismo que se abre sem aviso. Não seja contado entre eles. Não permita que sua alma se perca na multidão que caminha para o desespero achando que está segura. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Cada segundo a mais que você hesita é um passo a mais em direção ao colapso espiritual que já se desenha sobre nós. E eu te pergunto, até quando você vai adiar sua salvação? Até quando vai fingir que sua alma não está gritando por socorro? Cada palavra de Padre Pio era uma semente de esperança plantada para um tempo como este. Um tempo de dor, de angústia, de escuridão sufocante. O relógio não para. As profecias não vão esperar que você esteja pronto. Elas vão se cumprir, com ou sem a sua permissão. Não deixe que a procrastinação seja a corrente que te prenda quando a liberdade ainda é possível. Se você sente essa vibração no peito agora, é porque Deus está tentando te alcançar, tentando te despertar desse sono profundo que muitos escolheram para si mesmos. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá, para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. Você já percebeu que o mundo não é mais o mesmo? Que aquela sensação de segurança sumiu? Que há algo errado no ar, mesmo que ninguém fale, em voz alta? É disso que estamos falando aqui. Não é sobre medo sem fundamento. É sobre reconhecer que a realidade mudou. Que o que era firme virou areia, que o que era certo se tornou dúvida. Padre Pio sabia disso. Ele tentou nos avisar. E foi ignorado. Não espere que a dor bata à sua porta para só então lembrar das palavras que poderiam ter evitado a tragédia. Quem espera demais perde o que é mais precioso, a chance de agir enquanto ainda há tempo. Não deixe que a dúvida seja a corrente que te amarre. Não permita que o orgulho seja a venda que te segue. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quando o chão tremer, será tarde para construir o abrigo. Quando o céu se fechar, será inútil correr. A preparação é agora. A escolha é agora. E ela é sua. Mas entenda, escolher ignorar é também uma escolha. E cada escolha traz consequências. Algumas delas irreversíveis. Quantas lágrimas ainda precisarão ser derramadas antes que os corações endurecidos se voltem de novo para o alto? Quantas famílias precisarão ser despedaçadas? Quantas perdas serão necessárias para que a cegueira espiritual seja finalmente quebrada? Não precisa ser assim. Não precisa chegar a esse ponto. Ainda há uma chance, ainda há uma saída, mas ela exige coragem. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Quando Padre Pio falava, não era apenas um homem falando. Era o eco de algo maior, algo que transcende a nossa compreensão limitada. Cada lágrima dele carregava uma mensagem. Cada ferida invisível em seu corpo trazia um aviso. E nós, hoje, somos os destinatários dessas mensagens. Ignorar isso é cuspir na face da misericórdia. Os sinais estão por toda parte. É preciso ser muito cego para não vê-los, ou muito orgulhoso para fingir que não vê. Qual desses dois você quer ser? Aquele que, na hora do juízo, poderá dizer que tentou? Ou aquele que, em meio ao terror, terá que admitir que preferiu o conforto de uma mentira? O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Aqueles que zombam da fé, que acham graça nos sinais, que preferem se perder em prazeres momentâneos, serão os primeiros a se lamentar quando a verdade for impossível de negar. Não seja contado entre eles. Hoje é dia de decisão.
Hoje é dia de escolher entre a luz e as trevas. Padre Pio falou sobre tempos em que a escuridão cobriria a terra. Não apenas a escuridão física, mas a espiritual. Uma sombra sobre as almas, uma paralisia da fé. Não é isso que estamos vendo? Igrejas vazias, famílias destruídas, jovens perdidos em busca de sentido, velhos chorando sozinhos, esquecidos. Tudo isso foi visto, profetizado, anunciado. E agora? Agora é a sua vez de decidir. Sua fé será a lâmpada que guiará seus passos em meio ao nevoeiro. Ou será que você vai se perder como tantos outros, seguindo a multidão que caminha alegremente para a ruína? A escolha é sua, mas o tempo é curto. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Você sente isso? Essa vibração estranha que parece crescer a cada palavra? Não ignore. Não é só emoção. Não é só impressão. É a sua alma reagindo à verdade que tentou silenciar por tanto tempo. É a centelha da fé tentando reacender no meio das cinzas da desesperança. Não lute contra isso. Não feche os olhos agora. Permita que a verdade encontre espaço dentro de você, mesmo que doa, porque só a dor verdadeira é capaz de gerar transformação verdadeira. E só quem enfrenta a dor com fé pode encontrar a verdadeira paz. Você ainda está aqui. Isso significa que algo dentro de você reconhece que este momento é mais importante do que parece. Não é um simples vídeo, não é apenas uma história. É um chamado direto ao seu coração, à sua consciência, àquela parte sua que, mesmo ferida, cansada e esquecida, ainda sabe o caminho de volta. Padre Pio sabia que haveria um tempo em que poucos teriam coragem de escutar até o fim. E você, agora, está entre esses poucos. Mas cuidado. O que virá é para aqueles que têm estômago para encarar a verdade sem máscaras, sem floreios. Prepare-se para sentir, prepare-se para doer, porque só quando a ferida é exposta é que ela pode, enfim, ser curada. Há forças que operam nas sombras, forças que alimentam-se do medo, da dúvida, da desesperança. Padre Pio viu essas forças. Ele as enfrentou. Ele sangrou em silêncio para que hoje nós pudéssemos compreender o que está em jogo. Não é apenas a sua paz, não é apenas o seu futuro, é a sua alma. E quando você olha ao redor e vê o vazio nos olhos das pessoas, quando sente aquele frio na alma, mesmo nos dias de sol, isso é o eco dessas forças se aproximando. Cada desespero que bate na sua porta é o sussurro de que o tempo está se esgotando. Cada má notícia que chega como um golpe é uma confirmação de que as profecias não são mais promessas distantes, mas realidades palpáveis. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Você sente esse nó na garganta? Essa pressão no peito não é apenas ansiedade, é o espírito tentando gritar para ser ouvido acima do barulho do mundo. É a sua consciência chamando você de volta para a verdade que sempre esteve aí, adormecida, esperando ser despertada. Imagine por um instante que amanhã tudo que você conhece se desfazesse. Sua segurança, seus planos, suas certezas. O que sobraria? O que você teria construído dentro de você para resistir? Padre Pio viu este tempo chegar e sabia que poucos estariam preparados. Sabia que a maioria escolheria o caminho mais fácil, o caminho da negação, da distração, da fuga. Não seja um deles, não seja mais um perdido no meio da multidão ensurdecida. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos.
Poucos terão acesso. Se você sente que a vida perdeu o brilho, se acorda com um peso que não sabe explicar, se carrega uma tristeza sem nome, saiba que tudo isso faz parte desse tempo de revelação. Não é só com você, mas é com você que Deus quer agir hoje, agora, nesse instante. Não ignore o chamado que queima dentro de você. Não empurre para depois aquilo que sua alma implora para resolver agora. O mundo quer te adormecer, quer te convencer que está tudo normal, quer que você acredite que sentir essa dor é fraqueza. Mas não é. É sinal de que você ainda está vivo, de que sua alma ainda resiste. E Padre Pio sabia. Sabia que seria duro, que seria solitário, que poucos teriam a coragem de seguir até o fim. Ele orou por esses poucos. Ele sangrou por esses poucos. E você agora está diante dessa escolha. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Cada escolha tem um preço, cada silêncio tem uma consequência, e cada omissão hoje pode se tornar uma ferida irreversível amanhã. Não permita que o medo te paralise. Deixe que ele te impulsione. Deixe que ele te acorde. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Lembre-se, não é o momento de buscar conforto. É o momento de buscar a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela corte, porque só a verdade pode salvar. Só a verdade pode libertar. E a verdade agora está diante de você, como um espelho incômodo que não pode mais ser ignorado. Você sente esse aperto, essa vontade de chorar, essa mistura de medo e esperança? É a confirmação. É o sinal de que você está entre os que ainda podem ser alcançados. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Quantas vezes você se sentiu sozinho, incompreendido, esmagado pelas responsabilidades e pelas dores invisíveis? Quantas noites você lutou contra pensamentos que não conseguia calar? Quantas orações você fez em silêncio, sem resposta aparente? Padre Pio viu tudo isso antes de você viver. E por isso ele deixou sinais. Para que hoje você soubesse que não está perdido. Mas, atenção, o tempo é cruel para quem adia. O tempo não perdoa quem hesita demais. Cada segundo é uma oportunidade de se voltar para o que importa. E também uma chance desperdiçada se você se distrair. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não haver mais portas abertas. Amanhã você pode perceber que o que era bênção virou ausência. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Sinta esse chamado. Não lute contra ele. Não tape os ouvidos, porque há uma guerra invisível acontecendo agora mesmo, ao seu redor, dentro de você. Uma batalha pela sua fé, pela sua esperança, pela sua vida eterna. E nesta guerra, neutralidade é derrota, silêncio é rendição, inércia é morte. Padre Pio via os rostos daqueles que um dia implorariam por mais uma chance, e seu coração doía por saber que muitos não a teriam. Não seja contado entre eles. Não permita que sua história termine como mais um grito abafado pelo orgulho e pela incredulidade. A estrada é estreita, o caminho é difícil, mas é o único que leva à salvação. E é para aqueles que suportam a dor, que enfrentam o medo, que resistem à tentação do abandono, que as promessas mais grandiosas foram feitas. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre. Hoje, você sabe no fundo que nada mais faz sentido sem fé. Você sente que sem essa âncora, a vida é apenas uma sucessão de dias vazios e dores sem propósito. E você tem razão.
porque fomos feitos para algo maior. Algo que o mundo moderno, com toda a sua frieza, tenta apagar de dentro de nós. Mas a centelha ainda vive. A centelha que Padre Pio protegeu com seu sangue, suas lágrimas e suas orações. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Ouça, sinta. Deixe que seu coração fale mais alto que a razão cansada, porque os tempos que virão exigirão mais do que sabedoria humana. Exigirão fé verdadeira, confiança além do que se pode ver, coragem para andar mesmo quando tudo parecer ruir. E essa fé, essa coragem, essa confiança não surgirão do nada no último momento. Elas precisam ser construídas agora, plantadas agora, regadas agora. Senão, no dia da grande provação, será tarde demais para buscar raízes profundas. Padre Pio nos deixou avisos, deixou mapas, deixou pontes para atravessar o abismo que se abre sob nossos pés. Mas cabe a nós atravessá-las. Cabe a nós dar o passo da fé, mesmo tremendo, mesmo chorando. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. A decisão é sua. A oportunidade é agora. O chamado está ecoando no fundo da sua alma. E ele não vai se repetir para sempre. Se você ainda está aqui, saiba, você já deu o primeiro passo que muitos não conseguiram. Você já atravessou o primeiro muro que derruba milhões, porque a maioria desiste rápido, a maioria foge da verdade. Mas você ficou, você sentiu, você entendeu que algo muito maior está em jogo, e agora não é hora de se distrair. Mas preste atenção. Daqui para frente, a luta vai ser mais intensa. As distrações vão parecer mais convidativas, as mentiras mais doces, o conforto mais tentador. E tudo isso será armado para afastar você da única coisa que realmente importa, sua salvação. Não é só sobre ouvir, é sobre resistir. E poucos conseguem, poucos suportam. Padre Pio viu a multidão que se perderia por preferir o caminho largo, o caminho fácil. Viu os rostos desesperados no momento da verdade e chorou por eles, chorou por nós, chorou por você. Não pense que o que está por vir será leve, não pense que haverá tempo para decidir quando tudo desabar. Porque quando o chão se abrir sob os pés do mundo, só quem já estiver firme conseguirá permanecer de pé. Só quem tiver raízes profundas, só quem tiver fé forjada na dor, na oração, no silêncio da alma. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Não se engane, a prova maior ainda está por vir, e ela não avisará o dia nem a hora. Virá como um ladrão na noite, encontrará muitos dormindo, e esses serão levados pela correnteza do desespero, do medo, da ilusão. Você sente que o tempo está mudando, não sente? Que as coisas já não têm mais o mesmo sabor, que o vazio está maior, que a sensação de urgência cresce, mesmo sem motivo aparente. É Deus falando com você através dos sinais silenciosos que poucos conseguem ouvir. Não ignore, não adie. Não se permita ser mais um entre os que verão as promessas se cumprirem do lado errado da história. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. Cada lágrima que você derramou até hoje, cada medo que enfrentou em silêncio, cada oração sussurrada no escuro, tudo isso foi ouvido, tudo isso foi guardado. E agora chegou o tempo da resposta. Mas a resposta não virá embrulhada em conforto. Virá como um chamado à mudança, à coragem, à fé inabalável. Você está disposto a dar esse passo? Está disposto a sacrificar suas zonas de conforto em troca da eternidade? Porque essa é a escolha real que está sendo feita aqui. Não é sobre conforto terreno.
é sobre vida eterna. E muitos não entenderão isso até que seja tarde. Muitos zombarão, rirão, ignorarão. Mas eles também chorarão, eles também lamentarão, eles também clamarão. Quando o eco da verdade for ensurdecedor, deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O que Padre Pio viu não foi apenas um futuro distante, foi o retrato do que estamos vivendo agora. A apostasia silenciosa, o esfriamento do amor, a glorificação do pecado, a inversão de valores, a destruição das famílias. Tudo foi mostrado, tudo foi avisado. E agora a última trombeta começa a soar. Só não ouve quem não quer ouvir. Olhe ao seu redor. Veja como a esperança é pisoteada. Veja como a fé é ridicularizada. Veja como a dor é tratada como fraqueza. O mundo virou as costas para Deus, e agora o vazio devora tudo em seu caminho. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes, para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Você sente isso, não sente? Essa luta dentro de você. Essa guerra silenciosa entre o medo de mudar e o medo de continuar do jeito que está. É normal. É esperado. Porque mudar dói. Mudar exige. Mudar confronta, mas não mudar. Ah, isso custa caro demais. Custa a paz que nunca mais volta. Custa a chance que talvez nunca mais se repita. E se você soubesse que esta é a última vez, que Deus está batendo à porta do seu coração, o que faria? Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Não se iluda achando que haverá outra chance. Não se console com promessas vazias de que haverá mais tempo, porque o tempo já está se fechando, a janela está se estreitando, e quando se fechar, não haverá força humana capaz de reabri-la. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você sentiu um vazio que não sabia explicar? Quantas vezes uma tristeza sem motivo tomou conta do seu peito? Quantas vezes você se sentiu perdido, sem direção? Isso não é acaso. Isso é sua alma clamando. É seu espírito pedindo socorro. É Deus tentando te alcançar no meio do caos. Mas Ele só pode agir se você deixar. Só pode entrar se você abrir. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção. São poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Não lute contra o que você sente agora. Não racionalize demais. Porque a fé começa onde a lógica termina. A fé floresce no solo da entrega. E a verdadeira libertação acontece quando você, enfim, admite que não pode mais caminhar sozinho. Padre Pio sabia disso. Ele sabia que só quem se rendesse de verdade encontraria a força necessária para suportar o que viria. E esse tempo chegou. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Cada palavra dita aqui não é apenas para tocar seus ouvidos. É para marcar sua alma, para gravar em seu espírito a urgência do que está acontecendo, para arrancá-lo da ilusão de que tudo vai se resolver sem esforço. Nada se resolverá sem fé, sem luta, sem entrega. E cada segundo que passa é um passo a menos para quem fica parado, e um passo mais próximo para quem decide agir. Não fique para trás. Não se conforme em assistir de longe enquanto outros se salvam. Não aceite ser espectador da sua própria ruína. Deixe nos comentários. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Agora é sua decisão. Agora é seu momento. E o céu inteiro observa, torcendo, esperando, rezando, para que você escolha a vida, escolha a luz. Escolha a fé, mas lembre-se,
Até mesmo o céu respeita sua decisão, e nem todo chamado será repetido. Se você ainda sente seu coração batendo forte, quase saindo do peito, entenda, isso não é medo comum, é o grito da sua alma entendendo que este é o momento decisivo. Não é mais tempo de discursos bonitos ou promessas vazias. É o tempo de romper, de rasgar o véu da indiferença e encarar a realidade nua e crua. Deus está chamando, está gritando, está tentando te acordar. Quantas vezes você adiou o essencial? Quantas vezes empurrou para amanhã aquilo que sabia ser urgente hoje? Entenda, amanhã pode não existir como você imagina. Amanhã pode ser apenas eco, arrependimento, saudade do tempo que já passou. E quem ficar preso ao passado, quando as portas se fecharem, chorará lágrimas que não lavarão mais a culpa. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. O peso que você carrega nos ombros, essa sensação constante de esgotamento, de solidão, de injustiça, é real, não é invenção. É a consequência de um mundo que virou as costas para o sagrado. É a consequência de almas que, abandonando Deus, perderam também o rumo da própria vida. Não permita que esse peso te esmague. Não permita que essa dor te paralise. Ela precisa te mover, porque quem não se mover agora será arrastado depois. E o que vem será implacável com quem se recusar a acordar. Você já percebeu que nada preenche mais o vazio? Que nenhuma conquista, nenhum bem material, nenhum prazer passageiro consegue preencher o buraco no peito? Padre Pio já sabia que seria assim. Ele via claramente que chegaria um tempo em que a alma humana estaria tão faminta de sentido que se tornaria presa fácil para qualquer mentira disfarçada de verdade. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos, poucos terão acesso. Não se iluda achando que você tem controle sobre tudo. O mundo moderno nos ensinou essa mentira, que somos donos do tempo, senhores, dos nossos destinos. Mas basta um sopro, uma notícia ruim, uma tragédia inesperada para nos lembrar de que não temos controle nem sobre o próximo segundo. E é exatamente nessa fraqueza que o milagre acontece, quando reconhecemos que somos pó e clamamos por socorro. E é nesse clamor sincero que Deus se aproxima, não dos fortes de aparência, mas dos fracos que se rendem em verdade. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Padre Pio deixou claro, seria um tempo de purificação dolorosa. Um tempo em que muitos perderiam tudo para perceber que o único tesouro real era a fé. Um tempo em que apenas os humildes, os que ainda dobrassem os joelhos, seriam poupados da confusão generalizada. Olhe ao seu redor. Observe como os valores se inverteram, como o mal é exaltado e o bem ridicularizado. Como o certo virou errado e o errado virou motivo de orgulho. Não é coincidência. É o aviso final. É o retrato exato do que foi revelado. E se você sente desconforto, se sente revolta, se sente tristeza profunda ao ver isso, é porque sua alma ainda respira, ainda luta, ainda pode ser salva. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Mas atenção! O tempo dos alertas está acabando, e logo virá o tempo da ação irreversível, daquele em que o trigo será separado do joio, daquele em que não adiantará mais gritar se não houve escuta no tempo certo. E se você acha que terá forças para suportar sem se preparar, está enganado. Nenhum ser humano por si só resistirá ao que vem.
Somente os sustentados pela fé, fortalecidos pelo Espírito Santo, conseguirão atravessar o que está prestes a acontecer. Não deixei esse livro à toa. Ele carrega palavras que têm acordado a fé de quem já não vê mais saída. Poucos vão pegar. Só vá se você precisa de um milagre real hoje. Quantos mais precisarão cair? Quantas tragédias precisarão acontecer? Quantos clamores precisarão ecoar no vazio antes que você reconheça que o tempo é agora? Imagine por um momento o que você dirá a Deus no dia em que estiver diante dele, que estava ocupado demais, que tinha medo de parecer bobo, que preferiu esperar um sinal ainda mais óbvio. Não permita que essa seja a história da sua alma. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A porta ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. O que Padre Pio pediu foi simples. Mantenham a fé. Sejam vigilantes. Não se deixem enganar. Não entreguem suas almas às ilusões que serão oferecidas. E essas ilusões virão revestidas de promessas douradas, mas levarão a alma direto para a ruína. É preciso olhos treinados para reconhecer a verdade no meio das mentiras. É preciso coração fortalecido para não ceder ao desespero. E é preciso coragem para ser diferente, para nadar contra a corrente, para ser luz em meio à escuridão. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. E você está disposto a ser essa luz? Ou vai preferir se esconder na falsa segurança da multidão, esperando que tudo passe enquanto tudo desmorona? Padre Pio sabia. Ele viu. E ele rezou por você, mesmo sem conhecer seu nome. Porque ele sabia que hoje, agora, você estaria aqui diante desta escolha. O que Padre Pio revelou está no livro que deixei no comentário fixado. São revelações fortes para quem tem fé e está no limite. Restam poucas cópias. Pegue antes que suma. Você não está aqui por acaso. Você não foi alcançado por essa mensagem por acidente. É seu espírito respondendo a algo maior, algo que chama pelo seu nome no silêncio da eternidade. E o que você fará agora? Vai ignorar, como tantos já fizeram, ou vai finalmente reconhecer que não há mais tempo para brincar com aquilo que é eterno? Não se engane, quem ouve essa mensagem e a sente queimar por dentro já foi tocado, não por palavras humanas, mas pela urgência do céu. Há uma guerra invisível acontecendo, e a maior mentira que o inimigo quer que você acredite é que não existe batalha nenhuma, que é exagero, que é fantasia. Mas olhe em volta, quantas famílias destruídas você conhece, quantas pessoas sem fé, sem esperança, andando como sombras. Cada tragédia anunciada, cada lágrima derramada, cada desespero silencioso é mais um grito dos céus ecoando em busca de corações atentos. E se você ainda sente compaixão, ainda sente indignação, ainda sente fome de justiça, então você é um dos poucos que não foram completamente adormecidos. E é por isso que você precisa continuar. É por isso que você precisa resistir até o fim deste chamado. Deixei no primeiro comentário algo que pode mudar sua vida. Mas atenção, são poucas unidades. Só clique se você realmente precisa de um milagre hoje. Há um segredo que poucos ousam dizer. O maior perigo não é o que acontece lá fora, nas guerras, nas crises, nas tragédias. O maior perigo é o que acontece dentro da alma. A perda da fé, a morte do espírito, o endurecimento do coração. Quando o homem perde a fé, ele perde tudo. Ele vira presa fácil, folha ao vento, escravo da dor. Padre Pio sabia que a maior batalha seria interna. Ele sabia que no tempo final, os que sobreviveriam
Não seriam os mais fortes fisicamente, nem os mais ricos, nem os mais inteligentes.